Bom dia, gente. Meu nome é Sabrina. Eu e o meu grupo vamos apresentar um trabalho da matéria de processos biológicos. E o tema que escolhemos foi cancro mole. Escolhemos esse tema devido ao nosso público-alvo ser os adolescentes, né? E também por ser uma IST que não é muito comentada. Apesar dessa doença ter vindo lá da Grécia Antiga, ela não é muito comentada. Eu até li um artigo onde falavam que foi feito um questionamento com os idosos, perguntando para eles quais os ISTs que eles conheciam, e apenas 3,46% dos idosos já ouviram falar sobre a doença. No caso, o cancro mole, né, também conhecido como cancroide, é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria gram-negativa Haemophilus ducreyi. Essa bactéria ela é causada através, né, do ato sexualmente transmissível desprotegido. Geralmente elas possuem lesões na derme e epiderme e não se sabe ao certo como que foi originado o cancro mole, mas os primeiros registros ocorreram lá na Grécia Antiga. A doença era até muito confundida com a sífilis. E também eu li em alguns artigos que os médicos também costumam confundir essa doença com herpes. E quando eles costumam ter uma dúvida, eles passam um tratamento para os pacientes, e se caso não houver melhora, eles até pedem um retorno de 7 dias úteis para confirmar o diagnóstico, se é mesmo cancro mole ou a herpes. Eu fiz uma pesquisa, né, no caso, umas comparações do cancro mole com a sífilis. No caso, o cancro mole, ele tem a íngua inflamada em apenas um lado da região genitária, e no caso, a sífilis não, ela já tem a inflamação, a íngua inflamada dos dois lados. O cancro mole, ele causa dor, a sífilis não causa dor. A base do cancro mole, ela é mole, né, como o nome já diz, e ela tem um fundo purulento. E já a sífilis tem a base dura. E os primeiros sintomas do cancro mole começam a surgir entre os 3 a 10 dias. Já o sífilis não, é dos 21 a 30 dias. O primeiro registro de cancro mole, ele foi na Grécia Antiga. Já no Brasil, o primeiro relato dessa doença é por volta de 1711, que foi em São Paulo, caracterizado por duas lesões de cranco em uma escrava. O cranco mole também é conhecido como úlcera mole, venera, crancoide, cranco venéreo simples e, por sua vez, pode ser confundido com a sífilis, conhecido popularmente como cavalo. A bactéria Haemophilus ducreyi, que é um micro-organismo em forma de bastonete gram-negativo, é patógeno para o ser humano. Esse organismo ele é aeróbico facultativo e é restritivo genérico dessa bactéria. Haemophilus ducreyi significa afinidade com sangue. Isto é, a cultura dele é feita em agar chocolate ou agar sangue. Pessoas com HIV positivo devem ficar atentas devido à cicatrização lenta do indivíduo. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a epidemiologia. Os slides anteriores são de outro aluno, então eu vou deixar ele falar daqui a pouquinho. O cancro mole, ele é mais prevalente em homens, normalmente homens com a idade sexual entre 20 anos aos 40, né, os 22 ali até quase os 40. Homens normalmente solteiros, com a vida sexual já muito ativa, normalmente múltiplos parceiros, não tem uma esposa, uma noiva, ou se ele for homossexual, um marido. Então, eles estão aí
tendo uma vida sexual muito ativa, passando de parceiro em parceiro. Normalmente eles fazem uma junção muito forte nos artigos, eles fazem uma correlação, na verdade, muito forte nos artigos com a prostituição e o uso de drogas. E isso é muito comum também em países que têm uma economia mais precária, em países que são conhecidos como de terceiro mundo, que não é o caso de países europeus, no caso dos Estados Unidos, Canadá. Isso é visto mais em países do meio asiático, e países africanos também, e países como da América Latina e América do Sul. No caso, esse paciente aqui seria um paciente geral, que a gente fez aqui no nosso slide. Ele seria o Lucas A. Ele é um paciente do gênero masculino, ele tem 27 anos, ele é solteiro e vive no Brasil. Por quê? O Brasil é um país tropical, e essa doença, ela é mais vista, mais comumente vista, né? Ou que tem um desenvolvimento mais fácil em países tropicais, ou países subtropicais também. E o Brasil é um desses países. Além disso, a situação socioeconômica do Brasil, a gente sabe que não é uma situação muito positiva, e esse vírus, não, desculpa, essa bactéria, como eu já disse, ela aparece muito mais comumente em países que têm essa economia mais fraca. Em 1925, foi registrado um caso apenas no Brasil inteiro. E já 20 anos depois, em 1945, são registrados 674 casos em São Paulo apenas. Isso foi um salto muito grande. Mas, em contrapartida, 5 anos depois, o vírus sumiu completamente. No próximo slide, eu vou explicar isso melhor, porque esse vírus ele é muito inconstante. Então, fica muito difícil ter uma ligação, fazer um mapeamento desse vírus preciso, dessa bactéria precisa, porque ela simplesmente some e aparece várias vezes durante o seu percurso pelo mundo, e fica muito difícil precisar quantas vezes ou por quais lugares ela passa. Deixa eu tentar passar o slide aqui. Esses dados nós tiramos do artigo do Lewis, e ele fala que 80% do risco de infecção é muito mais frequente em homens do que mulheres. Acontece que as mulheres elas têm uma facilidade muito maior de contrair essa bactéria. Eu estou falando vírus porque tem uma ligação muito forte com o HIV, eu acabo confundindo, mas é uma bactéria. A Haemophilus ducreyi, ela tem uma facilidade muito maior de acabar infectando a mulher. Isso vai ser explicado um pouquinho mais na frente. 50% dos casos têm maior incidência em homens que não são circuncidados. Por quê? O pênis, ele tem o prepúcio, e o prepúcio, ele acaba, durante a fricção, ele pode acabar se ferindo com muito mais facilidade, entende? Então, é o mesmo caso da mulher. Durante o ato sexual, por causa dessa fricção, por causa desse atrito, o homem que não tem o pênis circuncidado tem mais facilidade de contrair essa doença. E 79% das vezes, essa bactéria acaba infectando o homem mais vezes, por conta da vida sexual mais ativa, etc. e tal. As mulheres, a gente sabe que a nossa vida sexual normalmente é muito menos ativa do que a dos homens, às vezes, por conta da forma que a gente é socializado, etc. e tal. E o homem já tem mais liberdade para fazer isso. Além da prostituição também ser muito evidenciada nesses artigos. Em 1990, a OMS fez uma previsão de quantas pessoas estariam contaminadas pelo cancro mole, no mundo, no caso, e esse número foi de 2.500.000 pessoas. Acontece que, como a gente vai falar aqui nesse slide, esse número não foi muito preciso. Por quê? O cancro mole é uma doença que ela aparece e some muito aleatoriamente. Como eu disse ali no 3 slides atrás, no Brasil, ela apareceu, tipo, num boom, por bastante tempo, ficou, e 5 anos depois ela sumiu.
como se nada tivesse acontecido. Então, fica muito difícil ter um registro preciso e confiável de que do trajeto dessa doença, do trajeto dessa bactéria, porque além de ter essa inconstância dela naturalmente, dela sumir e aparecer, muitos países onde ela mais aparece, que são países asiáticos mais pobres, países como o Brasil, países africanos, não têm tecnologia suficiente para poder validar esses dados, para poder estudar essa bactéria no laboratório, porque ela é muito difícil também de se ter, de se manter, de se cultivar dentro de um laboratório. Então, fica muito difícil precisar dados que são realmente que são fatos, né, que são dados verdadeiros que a gente pode confiar neles. A cancroide nas mulheres. A cancroide nas mulheres, ela afeta a gente de forma diferente. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, mas por que nós temos mais risco de contrair essa doença? Porque a bactéria, ela não precisa do homem ejacular para a gente contrair essa doença. Ela precisa apenas de que haja lesões. E essas lesões pode ter tanto no parceiro quanto na mulher. E a mulher, ela se lesiona muito mais facilmente porque a vagina fica muito exposta, ela fica muito vulnerável durante o ato sexual. Por quê? Durante a penetração, existe muito atrito, principalmente se for um sexo mais agressivo, um sexo mais violento, que é o que acontece na prostituição. Então, a gente fica muito mais vulnerável porque a vagina, durante esse ato, ela desenvolve, no caso, microlesões por causa da penetração. E como essa bactéria, para atingir uma pessoa, ela precisa dessas lesões, fica muito mais fácil para ela atacar uma mulher que está ali com o seu membro todo machucado, mesmo que seja muito minúsculo, que sejam ferimentos quase imperceptíveis, já é o suficiente para ela poder passar para a gente, ou para a gente desenvolver essa doença através dela. O McGraw, em 2007, ele escreveu um livro sobre diversas doenças sexualmente transmissíveis, e a cancroide foi uma delas. Nele, ele coloca bastante ênfase que as mulheres portadoras dessa doença especificamente, não desenvolveram sintoma algum, nem mesmo a lesão, que a cancroide, o mais específico, né, o mais marcante é a lesão, são as várias lesões que tem nos slides a seguir, ela vai aparecer e vai dar para ver que são várias lesões muito grandes, muito feias, inclusive, e isso é o mais marcante dessa doença. E muitas mulheres chegaram nem a desenvolver isso, elas foram completamente assintomáticas, nem sabiam que estavam doentes. Muitas dessas mulheres, inclusive, podem ter descoberto, porque a cancroide tem uma ligação muito forte com o HIV. Inclusive, é um grande facilitador para o desenvolvimento do HIV no organismo por conta dessas lesões. O corpo fica muito mais exposto, muito mais vulnerável. Então, muitas dessas pessoas podem ter descoberto o desenvolvimento dessa doença durante um teste de HIV, durante uma consulta médica, e foi informado, olha, você está com cancroide, você está com cancro mole por causa disso que eu estou vendo aqui no seu corpo. Então, é muito importante checar isso, ver isso, porque nos artigos falam que em mulheres especificamente não existem sintomas algumas das vezes, e ele coloca muita ênfase nesse fato. A transmissão vertical, que é a transmissão mãe e filho, não foi relatada em nenhum dos artigos. Nesse também fala que não há registro algum. Como eu disse, é uma doença que precisa da lesão para passar da mãe para o filho, então no aleitamento também não houve qualquer tipo de relato de ter realmente passado. Devido a poucos estudos a respeito dessa doença, a gente foi pesquisando e entramos em conclusão que a principal célula afetada pelo cancro mole é as células da epiderme, que são as células da pele, devido às lesões cutâneas que aparecem que é uma da principal característica da doença. Essa infecção, caso aconteça de cair em corrente sanguínea, pode causar meningite.
Bom, agora eu vou falar da genética do patógeno. Para acontecer a infecção por completo dos bacilos, tem que haver lesões graves na pele do paciente. Bom, o meio dessa infecção ainda não foi encontrado, basicamente pelo fato de não ter presença de toxinas na bactéria, que é a Haemophilus ducreyi. A partir de alguns estudos que foram feitos em animais e humanos, descobriu a presença de cepas. E essas cepas virulentas, elas têm resistência aos polimorfnucleares. E essa ação ela é conhecida como complemento. Bom, após a penetração desses bacilos na pele do paciente, ocorre a fagocitose dos mesmos. E a fagocitose é por meio dos neutrófilos e os micrófagos. Também tem a formação de úlceras. E essas úlceras têm 3 camadas: a superficial, a mediana e a inferior. A superficial é basicamente constituída por necroses teciduais. A mediana é formada por por edemas, e a inferior é constituída por neutrófilos. Também tem a presença da adenite, que ela é muito conhecida na infecção e presente, e ela pode ser tanto unilateral como bilateral. Ela é encontrada basicamente para caracterizar o processo de piogênico. Eu vou falar sobre a via bioquímica da eritromicina. A eritromicina é um dos medicamentos utilizados no tratamento do cancro mole. Ele é um antibacteriano classificado como macrolide, que atua no citosoma das bactérias, inibindo a síntese de proteína. A eritromicina se liga na subunidade maior, 50S, do ribossomo, impedindo a transferência dos aminoácidos para a cadeia polipeptídica de inflamação. Isso faz com que a bactéria se torne vulnerável para que ocorra a opsonização, que é quando opsonina, anticorpos chamados de opsonina, se ligam na superfície da bactéria, fazendo com que ela seja reconhecida pelos fagócitos e neutrófilos, tornando a fagocitose muito mais eficaz. O tratamento é feito à base de antibióticos e anti-inflamatórios. Os antibióticos mais utilizados no tratamento são a azitromicina, eritromicina e ciprofloxacino. Para o tratamento de cancoide, a primeira opção é a azitromicina, 500 miligramas, 2 comprimidos via oral, em dose única. E o parceiro da pessoa infectada também deve fazer o mesmo tratamento, mesmo que não apresente sintomas. A azitromicina age ligando ao RNA da subdivisão ribossômica, bloqueia a síntese proteica no passo de translocação da síntese proteica pela inibição da montagem ribossômica da subdivisão. Então, gente, de tudo que foi dito, existe um único tratamento que é o mais específico, né? Que é você usar o preservativo para evitar as doenças sexualmente e ir ao médico fazer os exames, né? Para ver se está tudo correto ou não. É o melhor jeito que tem é usar a camisinha. Mapa mental. O que é o cancro mole? O cancro mole é chamado de mapa mental IST. O que é o cancro mole? É chamado de cancro venéreo, mas o nome mais popular é o cavalo. É provocado pela bactéria Haemophilus ducreyi e frequente nos países menos desenvolvidos, como o Brasil e na África, país tropical. O contágio se dá pela relação sexual
não protegidas, né? E as células afetadas é epiderme. Sua melhor forma de prevenção é usando a camisinha, no sexo seguro. Usando a camisinha, preservativo. Os sintomas causados pela doença geralmente é dor de cabeça, febre alta, e aparece de 10 a 15 dias após o contágio. Em seguida surgem feridas, né? Que são as lesões provocadas pela bactéria. Os órgãos genitais da mulher que fica exposto é onde que as feridas ficam mais à vista. O homem, por ter um órgão genital não tão exposto quanto a mulher, é mais difícil a verificação do mesmo para ver as lesões. Então, a mulher fica mais exposta por ter a genitália mais exposta. O tratamento é feito por antibióticos, né? E esses antibióticos podem ser via oral ou injetável. E, em muitos casos, a pessoa, quando começa a fazer o tratamento, ela tem que voltar de 15 a 30 dias ao médico para poder fazer os exames e ver como que está o tratamento, se está respondendo bem ao tratamento ou se não está. E aí seria isso. Eu agradeço a turma, as colegas do grupo, né, pelo esforço, e, na verdade, muitas pessoas não sabem que existe essa doença, como já foi falado no começo do vídeo, é muito pouco divulgado. Perguntaram também para os idosos a respeito se conhecem essa doença, né? Cancro mole, muitos dos idosos não soube falar sobre essa doença, e nós achamos que deveria ser mais divulgado na imprensa ou mesmo nas escolas, para todos nós ficarmos mais cientes que essa doença existe e é uma doença perigosa. E ela está relacionada também com HIV, então já poderia introduzir essas informações juntamente com as informações do HIV. É isso. Obrigada.